Bom dia, pessoal do primeiro D. Vamos hoje corrigir as atividades do dia 19/5. Vamos corrigir duas questões. Vamos começar pela número 2. A questão número 2 pede o valor mínimo da função. Bom, o valor mínimo da função entende-se que ele está querendo o f de x no seu valor mínimo, que a gente chamou de yv. O valor mínimo de uma função, ou o valor máximo, corresponde ao vértice da função. Então, para entender melhor isso daí, vamos analisar como seria o gráfico dessa função. Observem que os coeficientes dessa função, x2 mais x mais 1, o dos coeficientes, o a, é igual a 1. O a é o coeficiente é o número que está multiplicado pelo x ao quadrado. Então, a gente observa aqui que é 1. O b também é 1. O b também é 1. Está multiplicado o b, é o coeficiente que está multiplicando a variável x. E o c é o coeficiente é o número que não está multiplicando por x, ou seja, aqui também é 1. Bom, então o que a gente observa? O a, ele é maior que zero. O ar aqui é maior que zero. Bom, quando o ar é maior que zero, a concavidade da função é para cima. Então, nós temos aqui a ideia de uma função em que a concavidade é para cima. Bom, isso nos leva a ver o quê? Essa função ela começa de mais infinito, vai descendo, 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 até chegar num valor mínimo. Esse valor mínimo, seria justamente o vértice da função. Ele tem duas coordenadas, o xv, que é o ponto na abscissa, e o yv, que seria a ordenada, o vértice, o valor da ordenada no seu vértice. Então, o que o problema está querendo? Justamente esse yv, que ele é representado aqui, no caso, por f de x, o ponto mínimo da função. E como que a gente determina esse yv? A gente vai determinar através de uma fórmula. Yv vai ser menos delta dividido por 4a. Bom, o a nós já temos, é 1. Agora, o delta é necessário calcular. Como a gente calcula o delta? O delta vai ser igual a b ao quadrado menos 4 vezes o a e vezes o c. Bom, então o delta vai ser b ao quadrado, o b a gente já viu que é 1, 1 ao quadrado, menos 4, colocar isso tudo entre parênteses, 4 vezes o a, que é 1, vezes o c, que é 1. E aí nós vamos ter delta igual a 1 ao quadrado, dá 1, menos 4 vezes 1 é 4, vezes 1 é 4. Então, ficou 4. E o delta vai ser igual a 1 menos 4, menos 3. Já por esse delta, a gente sabe que a equação não tem raízes reais. Mas aqui não está questionando isso. Então, nós já temos o valor de delta. E agora, com o valor de delta, nós vamos calcular o yv, que é o valor da nossa função no ponto mínimo. O yv vai ser menos delta, então menos da fórmula, menos do número, delta é menos 3, ficou menos 3. Dividido por 4 vezes o a. O a é 1. 4 vezes 1.
E aí nós vamos ter YV vai ser igual menos com menos, mais 3, dividido por 4 vezes 1, 4. E esse valor é o valor que foi pedido, o valor mínimo da função, o YV. Esse YV, então, vai ser 3/4. O menor valor da função para um determinado x, v que não foi pedido. Bom, então vamos agora para a questão número 7. A questão número 7. A questão número 7 pede o lucro máximo de uma pamonharia que vende pamonhas, que seria aqui o número de pamonhas vendidas seria o X, e em função dessa pamonha vendida, dessa quantidade de pamonhas vendidas, quantidade de X, ela vai ter um lucro, um determinado lucro. E ele está querendo saber justamente o lucro máximo que essa pamonharia poderia obter. Então, novamente, está pedindo para a gente calcular o ponto máximo, agora o ponto máximo da função. Nosso YV, o nosso vértice da função, é em que vai dar o maior valor possível. Bom, então, analisando aqui os coeficientes, o que nós temos? O A é igual a menos 1, termo multiplicado por x ao quadrado. O B, termo multiplicado por x, igual a 30. E o C, o termo que não multiplica por nenhuma variável, menos 200. Bom, então o que a gente já observa? O A é negativo. O A é menor que zero. Toda vez que o A é menor que zero, nós temos uma concavidade para baixo. Então, nós vamos ter uma parábola, né? A curva da função sempre é uma parábola da função de segundo grau, uma parábola com a concavidade para baixo. Isso quer dizer o quê? Que nós vamos ter aqui um ponto de máximo, né? Começa lá do menos infinito, vai subindo, subindo, subindo até um valor máximo e depois volta a cair de novo. Então, aqui eu vou ter uma coordenada que seria o XV, o número de pamonhas, e o YV, que seria o lucro, no caso, o lucro máximo que a pamonharia iria conseguir. Então, cai mais ou menos na mesma ideia do último exercício. Eu tenho que calcular o YV. A gente já viu que antes, para calcular o YV, eu preciso saber o delta. Então, vamos logo calcular o delta. Delta vai ser igual a B ao quadrado menos 4 vezes o A vezes o C. Delta vai ser igual B, a gente viu, é 30, menos, vamos colocar entre parênteses, 4 vezes o A é menos 1, vezes o C, que é menos 200. Menos 200. Então, como é que vai ficar o delta? Delta vai ser igual a 30, esqueci o quadrado, 30 ao quadrado, 900, menos, agora dentro do parênteses, eu tenho 4 vezes menos 1, dá menos 4. Menos 4 vezes menos 200, menos com menos mais, menos 4 vezes menos 200, vai dar mais 800. Então, delta vai ficar 900 menos 800, 100. Bom, agora eu posso calcular o YV, que é seria o meu lucro máximo, né? O ponto máximo da curva. Como é que vai ficar? A fórmula é menos delta
dividido por 4A. Como vai ficar? YV igual menos delta, menos 100, dividido por 4 vezes menos 1. Então, meu YV vai ser igual a menos 100 dividido 4 vezes menos 1 dá menos 4. Concluindo, meu YV vai ser igual a menos 100 dividido por menos 4. Multiplicação e divisão de números iguais dá positivo. 100 dividido por 4, 25. Então, isso daqui, 25, no caso aqui, o lucro em reais, isso aqui vai corresponder, né, ao lucro máximo por dia, ali falava por dia no texto. Então, o lucro máximo que uma pamonharia, que essa pamonharia iria ter durante o dia. E esse 25 é justamente o valor do YV. Se quiser saber o número de pamonhas que vão ser vendidas para obter esse lucro máximo, basta calcular o XV, que é dado pela fórmula menos B dividido por 2A. Bom, pessoal, nós vamos ficar por aqui. Se qualquer dúvida, pode entrar em contato comigo. E os demais exercícios da lista vocês têm na aula de hoje. Já feita bonitinha lá no computador. A todos, né? Tenham um bom dia e obrigado.